Vamos abrir aqui para o quarto inscrito, que é o deputado Coronel Telhada. Deputado, tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhada. Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Bom dia a todos os senhores deputados. Em primeiro lugar, eu queria só dar falar com o pessoal que eu não participei do início da reunião, tendo em vista que eu não recebi o link aí, então por isso que no início da reunião eu não estava presente. Quero pedir desculpas a todos, em especial ao vice-governador, mas então logo recebemos o link e entramos na reunião. Governador, eu tenho duas questões somente com relação à segurança, que eu tenho sido, inclusive a primeira delas, eu tenho sido muito procurado por pessoas na nossa rede social quanto à notícia sobre os concursos, sobre as pessoas que já estão aprovadas no concurso tomar posse, e a notícia que tem sido veiculada é que, a princípio, os concursos estariam suspensos, tendo em vista a pandemia. Eu queria perguntar para o senhor, vice-governador, o que se vai fazer com referência à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Técnico-Científica e também com relação à SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, que existe um claro muito grande que cada dia ele aumenta, né? Tendo em vista pessoas que se aposentam, policiais que são demitidos do serviço público, enfim, o lapso, a vaga, o número de vagas é muito grande, principalmente no interior. Temos cidades aí que nós temos muito pouco policial trabalhando, às vezes 1, 2 policial, e isso tem trazido uma séria preocupação à população. Então, a primeira pergunta é quanto aos concursos, em referência à segurança pública e administração penitenciária. Qual a proposta do governo, se continuarão e se tomarão posse também esses que já estão em fase de tomar posse. E a segunda pergunta, até proposta que eu queria fazer para o vice-governador Rodrigo Garcia, já fiz diretamente ao governador João Dória, é quanto à emancipação do Corpo de Bombeiros. É uma situação que exige uma atenção muito forte do Estado. Há mais de 70 anos se procura fazer essa emancipação, inclusive é objeto de uma PEC minha aqui nessa casa, mas eu não tenho tanto interesse que a PEC prospere. Eu queria mais que viesse do governo essa proposta para que ela realmente prosperasse e nós tivéssemos um resultado prático. Hoje nós temos um corpo de bombeiros da Polícia Militar aqui de São Paulo há mais de 20, 30 anos com efetivo de somente 10 mil homens e mulheres, que é um efetivo totalmente insuficiente. E o Corpo de Bombeiros ele é subordinado à Polícia Militar. Então, o que acontece? Ele não tem liberdade no trabalho, liberdade nas suas ações. É lógico que o bombeiro tem feito um excelente serviço, são homens e mulheres que merecem todos os nossos elogios e nossa consideração, mas realmente a emancipação para o Corpo de Bombeiros, transformando o Corpo de Bombeiros em Corpo de Bombeiro Militar, ou seja, uma instituição à parte, seria de grande ganho para o Estado de São Paulo, principalmente porque na proposta que já está em mãos do governador Dória e também na mão do secretário Malufinho, principalmente que esse novo Corpo de Bombeiros, ele encamparia todos os bombeiros municipais e os bombeiros civis também, os bombeiros voluntários, bombeiros municipais, passariam a ser coordenados e dirigidos por esse Corpo de Bombeiro Militar. Então, de imediato, aumentaria em muito o efetivo do Corpo de Bombeiros. Enfim, existe uma proposta aí, senhor vice-governador, quanto à emancipação desse Corpo de Bombeiros. Isso aí é uma questão de emergência, porque ninguém se preocupa até que haja um grande incêndio, até que haja uma grande catástrofe, aí voltam-se todas as atenções para o bombeiro. E aí todo mundo fala que são os heróis, que nem estão fazendo agora com o pessoal da saúde. São heróis, vamos bater palma, mas nós temos que nos preocupar com as condições de trabalho desses profissionais, com o salário desses profissionais. Então, urge realmente que a gente se preocupe com essa emancipação do Corpo de Bombeiros. E, finalmente, a última questão, senhor vice-governador, é quanto à reposição salarial. Nós sabemos que, de momento, devido à pandemia, está tudo travado. Nós mesmos, deputados estaduais aqui de São Paulo, creio que somos os únicos parlamentares do Brasil que fizeram uma doação do seu salário, 30% do nosso salário,
está sendo doado para o governo para que seja usada no combate à Covid-19. Mas nós temos também a expectativa da tropa, a expectativa de todos os policiais militares, civis, técnicos científicos e administração penitenciária, no sentido de que haja o mais rapidamente possível uma reposição salarial. É somente isso, Márcio. Vice-governador, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho e conte com a gente aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, Coronel Telhada, que toca em pontos importantes aí da nossa área de segurança pública, né? Primeiro, no tocante aos concursos públicos. Nós tivemos uma lei federal aprovada pelo Congresso que, ao mesmo tempo, travou as nomeações nesse período de calamidade pública, mas deu a suspensão dos prazos dos concursos públicos em andamento. Mais ou menos o seguinte: olha, nós estamos no momento de calamidade, nós precisamos suspender contratações, mas os prazos estão suspensos e os governos podem reavaliar pós-calamidade pública a questão da contratação dos mais variados quadros aí do serviço público. O que eu posso destacar, Coronel Telhado? A área de segurança pública é prioridade para o governo, foi a única área que teve uma valorização salarial no nosso primeiro ano de governo e continua sendo prioridade. Nesse momento, os concursos estão suspensos, seja da civil, seja da militar, mas nós sabemos da falta de efetivo e o governador João Dória já registrou que será prioridade na retomada pós-pandemia a questão do reforço aos claros da segurança pública. Eu já não posso dizer isso em relação à Secretaria de Administração Penitenciária, porque na Secretaria de Administração Penitenciária nós já anunciamos que o crescimento das unidades prisionais do Estado de São Paulo será por cogestão, né? Vamos buscar empresas terceirizadas para buscar a diminuição dos custos. Então, eu diria que na civil e na militar nós estamos dialogando aqui com o nosso secretário-general Campos para, no momento adequado, fazer a contratação e o preenchimento desses claros, mas essa regra não necessariamente vale para a SAP. A SAP tem penitenciárias inauguradas esse ano, com o seu próprio contingente, e o crescimento das próximas inaugurações deverá ser feito via cogestão com a iniciativa privada. Então, uma palavra de tranquilidade aos concursados da polícia. Os concursos estão suspensos e os seus prazos estão suspensos e deveremos retomar as contratações a partir do ano de 2021. E isso está sendo agora analisado junto com a Secretaria de Projetos e junto com a Secretaria de Segurança Pública, né? Em relação à emancipação do Corpo de Bombeiros, é uma demanda, uma aspiração antiga. O governador João Dória já pediu vários estudos em relação a isso. Não se tem ainda uma conclusão por parte do governo em relação a essa eventual emancipação. O Coronel Telhada é especialista nessa área, viveu a sua vida na corporação da Polícia Militar e tem mais detalhes até do que eu em relação aos pós e aos contras em relação à emancipação do bombeiro. E o governador, desde o primeiro dia, já mostrou a sua disposição e a sua abertura para discutir esse tema sem nenhum preconceito, para que a gente chegue à melhor conclusão para a corporação em São Paulo e, consequentemente, para a sociedade que é atendida pelo Corpo de Bombeiros. Em relação à reposição salarial, Coronel Telhada, eu acho que nós vamos ter muitos debates e discussões no pós-pandemia em relação a isso, né? Ficou muito evidente para todos que o Estado brasileiro, seja prefeituras, governos ou o governo federal, ele viveu um momento extraordinário, né? E tem muitas consequências. Aqui em São Paulo, uma perda de arrecadação muito grande, e qualquer análise que nós fizermos sobre o futuro vai ser de enxugamento da máquina pública e não de aumento de impostos. O enxugamento da máquina pública onde puder ser enxugado, que não é o caso da segurança pública, não é o caso da educação e não é o caso da saúde, que são 3 áreas prioritárias, né? Então, o Estado vai ter que se redesenhar, vai ter que se reinventar. O nosso plano de metas que está sendo refeito leva em conta essa nova realidade, né? Mas as limitações orçamentárias para os próximos anos, não é nem para o nosso período de governo, elas serão muito grandes. E, naturalmente, nós vamos ter que olhar dentro da responsabilidade fiscal e das prioridades, e segurança pública é prioridade, o que poderá ser feito. E isso me remete a cumprimentar a Assembleia pelo gesto que ela fez. Acho que uma das poucas assembleias do Brasil
que, de maneira muito rápida, fez com que os saldos orçamentários existentes no parlamento fossem transferidos ao executivo para o combate à pandemia. Isso foi feito já pela Assembleia, pelo presidente Cauê e por todos vocês, e um gesto muito importante que foi a doação de parte do salário dos deputados para também o combate à Covid, uma demonstração clara de que todos estamos do mesmo lado nesse combate à pandemia, né? E fazendo o nosso esforço pessoal e institucional para o enfrentamento à pandemia. Mas eu diria, Telhada, para concluir, que nós teremos que discutir muito o futuro do Estado brasileiro, do que é prioridade para o Estado brasileiro e, inclusive, das forças de segurança